Então vamos continuar aqui nas nossas questões. A questão 27 diz assim: sobre as principais propriedades dos materiais obtidas através do ensaio, ele não especifica o tipo de ensaio, a gente vai considerar aqui o ensaio de tração. Assinale a alternativa correta. Então, no ensaio de tração, a gente tem um gráfico chamado gráfico tensão-deformação, que a gente tem um corpo de prova ali que ele é submetido a um esforço de tração e ele vai apresentar algumas características aqui. O ponto A é chamado de limite elástico. Esse limite, quando a gente chega nele, a gente está nessa zona aqui do limite elástico, a gente cessa de fazer esforço no material e ele retorna à condição dele inicial, ou seja, é a fase elástica do material. Esse A' é o limite de proporcionalidade. Esse limite, através do qual eu passando esse limite, ele vai entrar na zona de escoamento, ou seja, o material vai entrar na fase plástica. Se ele deformar mais do que isso aqui, ele não vai conseguir recuperar a forma inicial que ele tinha. O ponto B é o escoamento propriamente dito. O C é o limite de ruptura. É o limite de resistência, perdão. O limite de resistência é a máxima tensão que esse material vai chegar, ser submetido. E a partir daí a tensão ela vai cair até que o material se rompa. E ele vai alcançar ali então o limite de ruptura, que eu coloquei como ponto R, mas poderia ser o D também. Então aqui a gente vai analisar a questão então. Elasticidade é a propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da tensão, da aplicação de tensão, desaparece quando esta é cessada. O que a gente tem aqui? Elasticidade é a propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de tensão desaparece quando esta é cessada. Então a gente tem aqui o limite de elasticidade. Então, a deformação que ocorre em função da tensão aplicada, ela desaparece, ou seja, ele vai parar de deformar aqui, ó, no eixo X, deformação, ele vai voltar ao estado dele inicial quando a tensão for cessada. Então aqui está correto. Elasticidade é a propriedade do material sofrer deformação permanente sem se romper. Não, né? Elasticidade ele vai sofrer deformação não permanente, mas elástica. Quando cessa, ele volta. Então, permanente aqui está errado. Resiliência é a capacidade de absorção de energia no regime plástico. Resiliência é a capacidade de um metal de absorver energia quando deformado elasticamente, isto é, dentro da zona elástica, e liberar essa energia quando ele é descarregado. Ou seja, a resiliência, ao contrário da elasticidade, ela é em função da energia e ele vai liberar essa energia quando o material ele vai ser descarregado. Então aqui também não é regime plástico, é elástico. A resiliência reflete a energia total necessária para provocar fratura do material. Não, a resiliência trata do regime plástico do material, ou regime elástico, perdão. A tenacidade é a propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de tensão desaparece quando esta é cessada. Não. A tenacidade é a energia absorvida no material durante todo o teste. Ou seja, a tenacidade é a área abaixo do gráfico tensão-deformação do material. Então a resposta correta aqui nessa questão é a letra A. Elasticidade é a propriedade do material segundo a qual a deformação que ocorre em função da aplicação de tensão desaparece quando esta é cessada. Ok?